estou fazendo o possível para isso acontecer. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 9 do livro Traçar, Buscar e Transformar, o livro que eu escrevi. O capítulo 9 é Medir e Sentir o Espaço Construído. Mas antes de entrar na temática, eu queria falar uma coisa, que é... Eu tive problema de internet na parte interna da minha casa, para eu poder conseguir chegar aqui agora, fazer uma reunião no período da tarde. Oi Paloma, tudo bem? Para eu poder conseguir fazer uma reunião e para eu poder conseguir produzir o que eu precisava produzir, tanto para o YouTube quanto para o livro e para a live que a gente está fazendo aqui agora, eu precisei de pedir o meu vizinho, que mora um pouco para baixo da minha casa, onde eu moro é um lugar um pouco mais isolado, tem poucos moradores. Eu tive que ir lá pedir ele para eu poder usar a internet da casa dele e expandir o sinal até na minha casa. Então, se acontecer alguma instabilidade é por causa disso. Mas isso não impede que eu venha trazer o conteúdo referente ao capítulo do livro, que é o compromisso que eu fiz para mim mesmo e para vocês, que é de trazer esse conteúdo todos os dias até o último capítulo e uma sequência de lives até dar 21 lives falando sobre o livro, falando sobre empreendedorismo, falando um pouquinho sobre arquitetura, que é o que eu vou trazer nesse capítulo, que é medir e sentir o espaço construído, porque é importante falar sobre o espaço construído independente de qual área que você trabalha, em qual área que você atua. Afinal de contas, se você é uma pessoa e está ocupando um espaço, você está em um ambiente construído e a partir disso você precisa tomar consciência desse espaço. E é sobre isso que eu vou falar no capítulo. Quando eu vou fazer os apontamentos e vou falar sobre cada ambiente, o que é uma sala, o que você precisa pensar na sala, na cozinha, no banheiro, você tem que entender que você como usuário vai ter uma percepção. E essa percepção ela pode ser mais afinada, ou você pode ser mais crítico nessa percepção que você está tendo, ou você pode simplesmente chegar e usar o banheiro, ir lá e dormir no quarto e depois ir embora. E se alguém te perguntar sobre aquele espaço, eu nem lembro, não lembro nem que cor que era a parede. É uma coisa que pode acontecer. Muitas pessoas falam assim, nossa, tal ambiente tem uma energia tão boa. Mas não é sobre a energia, é sobre a composição do espaço, é sobre a quantidade de luz que entra, a ventilação que entra dentro daquele espaço, qual o tipo de textura que tem ali, quais são as cores que estão implementadas, que tipo de iluminação, qual que é o tipo de piso, qual que é a temperatura desse ambiente. Isso tudo vai contar na hora de você pensar nesse espaço para você, qual que é o cheiro, para você virar e falar assim, nossa, esse ambiente tem uma energia muito boa. A energia que você vai sentir dentro daquele espaço tem muito mais a ver com o que está sendo pensado para que aquilo te traga essa sensação de uma energia boa, do que exclusivamente porque tem uma energia boa dentro daquele lugar. Olha pra você ver, já quase 11 horas da noite tem galo cantando, não sei se vocês estão conseguindo escutar aí. Mas tem galo cantando, acho que o fuso horário dele tá diferente. Mas quando eu vou entrar dentro do capítulo e vou falando sobre os temas, a gente vai fazer esses apontamentos, se tem luz suficiente, quantas pessoas que vão usar esse espaço, qual que é a intenção desse espaço, isso é um ponto muito importante. Todo ambiente construído tem uma intenção. Qual que é a intenção desse espaço? O que esse espaço vai te levar? Qual que é a intenção que você quer ter? Quando a gente vai falar, por exemplo, de um memorial, um espaço de cultura, um museu, uma praça, um espaço de parque público, qual que é a intenção? Como que o usuário daquele espaço vai ocupar? Qual que é a ocupação que ele vai dar? Dentro desse espaço tem uma parede que pode ser grafitada, pode fazer pichação, você pode interagir com aquela obra de arte ou com aquele espaço. Beleza, você deixou um espaço criativo, então você está estimulando na cabeça daquela pessoa que ela pode ocupar aquele espaço e ela pode deixar a marca dela ali. Não é um espaço, é uma galeria de arte, por exemplo, então você não pode chegar nem perto das paredes, você tem que ficar afastado por causa
que pode prejudicar a obra de arte. Então você sabe que aquele espaço é um espaço de apreciação. Você está passando naquele espaço só para você ver aquelas artes. Eu estou pensando no meu quarto, na minha casa, mas eu quero uma cama... O que foi, cachorro? A gente tem um cachorro aqui que ele começa a chorar do nada. Para! Ai. Chorão. Tem um cachorro aqui que eu chamo ele de fake news. Ele, toda vez que você chega, ele faz mó drama, começa a chorar, começa a latir. Aí você chega e coloca comida pra ele, ele nunca mais olha na sua cara até você sair de novo e voltar e colocar comida pra ele. Isso também é uma percepção que você tem do espaço construído, só que aí é a interação com outro ser. Aí você coloca um animal dentro desse espaço e você tem que pensar também como que você vai produzir esse espaço para que esse animal ocupe esse espaço. Aqui em casa a gente tem galinha, tem pato, ovelha, papagaio. Então como que a gente produz o espaço, o que precisa ter dentro desse espaço para que esses animais também possam ocupar ele. Tirando as plantas, que tem muitas plantas. Isso também faz parte do você sentir e medir o espaço construído. Mas eu estava falando sobre os espaços, e quando chega na parte do seu quarto, você fala que você quer uma cama king size, mas você mora num apartamento micro, com medidas mínimas, e que você tem o espaço somente de uma cama de casal simples, que tem tamanho diferente de uma king size, e um guarda-roupa pequeno. Só que você quer ter um closet muito grande, você quer ter uma cama grande com móveis laterais que precisa de espaço, você quer ter uma cortina para você abrir de manhã e ter uma vista bonita. Talvez o espaço que você está idealizando não seja, não comporte dentro do espaço que você tem hoje. Mas não tem nada que diga que você não possa alugar esse espaço ou vender e comprar um outro e você ir morar em um outro lugar. Por que você não pode fazer a locação da casa dos seus sonhos e deixar o seu imóvel alugado? Entende que tem possibilidades? Cada pessoa tem uma demanda diferente e essa demanda vai dizer com o que ela tem de realização, de propósito, o que ela tem como objetivo de vida, o que ela quer levar e quem ela quer levar para dentro desse espaço. Isso vai mandar muito também quando a gente fala sobre esse espaço construído. Você vai morar sozinho ou você vai levar família? Quantas pessoas estão indo com você? Quantas pessoas você recebe na sua casa? Eu sempre falo muito com os clientes quando me pedem um sofá enorme, quando me pedem uma mesa de 8, 10 lugares e mais uma bancada de lanches. Eu falo assim, quantas pessoas tem na sua casa? Você tem o hábito de trazer pessoas de fora na sua casa? Você costuma receber muita visita que vai ficar alguns dias? Aí sempre vem umas respostas meio que, não, eu sempre sonhei em ter uma mesa grande, só que eu não tenho o hábito de receber ninguém na minha casa. Na casa que eu tenho hoje, eu ainda não recebo ninguém. Aí você para e pensa, se você já tem esse hábito de não receber ninguém, você já não é essa pessoa que gosta de receber essa interação e compartilhar com as outras pessoas, como que você vai ter que trabalhar para construir um hábito de recepção? Entende? Você tem que trabalhar isso, porque não vai adiantar você planejar um espaço e você ter aquele espaço subutilizado, que você não vai dar um uso para ele. Não dá para você gastar um dinheiro, investir uma grana, a menos que seja alguma coisa de realização. A menos que seja realização, eu sempre sonhei. Aí você vai lá e realiza o sonho e depois você muda de sonho e vai buscar outras coisas, entendeu? Mas você precisa bater o pé e falar, eu preciso disso, então vai lá e faz. Mas caso contrário, você consegue ressignificar isso. Olha, eu recebo muita gente em casa para poder assistir Netflix, para poder assistir um filme na sala. Mas eu sempre sonhei em ter uma mesa grande. Então por que a gente não pode pensar em um espaço integrado com um sofá menor, mas com uma mesa grande que consiga comportar ali de 7 a 8 pessoas, 10 pessoas sentadas? Porque a gente vai falar sobre a quantidade de espaços que dá para poder sentar dentro de uma extensão do ambiente construído.
Às vezes você quer um sofá que cabe 8 pessoas, uma mesa que cabe mais 8 e uma banqueta para 4. Aí você sobe de 8, 16 mais 4, vai para 20 pessoas sentadas. Você precisa de ter todo esse espaço, né, construído na sua casa. Você não consegue realocar esse valor que você está investindo ali em alguma outra coisa. Isso também é importante. Como que você está alocando os seus recursos, né? Então eu vou colocar esses apontamentos, eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse capítulo. E eu deixo uma frase até destacada, que é: para criar novos espaços é preciso sentir como é a relação do usuário e dos futuros usuários com o espaço antes mesmo dele existir. Então, se você já quer construir alguma coisa para você, ou se você já pensa em como que vai ser sua casa daqui a algum tempo, você já pode mentalizar isso. Como que vai ser sua rotina, o que você vai fazer, que cor tem esse ambiente, que cheiro que tem esse ambiente. Porque aí, a partir do momento que você tirou do campo de uma possibilidade, colocou no campo do imaginário de eu vou realizar isso, você já está trabalhando para que aquilo realmente aconteça. E depois, se você coloca no papel, se você faz um projeto e depois você executa, você está levando mais ainda para esse campo de realização e de conseguir tirar esse sonho do campo do imaginário. Mas você precisa sentir como que você vai usar, para que é o espaço. Quando a gente vai falar em proporção de escala, se você pensar em um estádio de futebol ou num shopping, como que é um aquário gigante? Como que é a relação do usuário nesse espaço? Se a gente tem que sentir como que é o espaço, que tipo de incômodo que aquele espaço vai te trazer ou não, que tipo de sensação que vai te passar. Aí eu vou falar também de um termo que eu gosto de conversar, que é a arquitetura do poder. Como que você se sente ao chegar dentro de uma igreja católica do período barroco ou em algum outro período que tem aquelas portas enormes de catedrais gigantescas e tem aquelas torres imensas direcionadas para o céu. Que tipo de sensação que você, quando você olha para aquelas pinturas, para todo aquele ouro, para aquele espaço ali que tem gente morta ali, tem caixão, dependendo do tipo de igreja, que foi sepultado os padres. Qual que é a sensação? É uma conexão maior com o divino através da grandiosidade. Mas você pode usar esse mesmo elemento para você pensar, essa mesma ideia, para você pensar em um banco. Por que os bancos físicos possuem grandes paredes de vidro? Para poder passar transparência e falar que quem está ali do outro lado é honesto, que está seguro. Qual que é o sistema de segurança que existe para você entrar dentro de um banco? O que você precisa passar, todas as senhas que você precisa. Voltei, tinha instabilidade aqui, igual eu falei que teria instabilidade na internet. Mas você pode pensar nessa ideia do banco, que ele vai passar uma transparência. E existem outros ambientes que você consegue ir praticando. A partir do momento em que você começa a sentir esse espaço, você começa a ser mais crítico, até mesmo em como que você vai contratar o serviço de alguém quando você chega dentro daquele espaço, de um salão de beleza, de uma barbearia, uma clínica de estética, uma clínica odontológica, um lugar onde você vai fazer uma cirurgia. Como que você tem que pensar? Quando você vai numa casa de show, quais são as saídas de emergência? Entende que você consegue desenvolver um senso mais crítico na percepção do espaço que você está ocupando? Pessoal, eu vou encerrar por aqui esse vídeo, tá? Para não ocorrer outra instabilidade, eu não consegui salvar. Então, o capítulo ele vai tratar esses temas. Eu vou deixar ali bem elaborado, igual eu falei, são capítulos pequenos com bastante conteúdo, é adensado. E se você ainda não comprou o seu livro, vai no link que tem na minha bio, faça a compra do livro, para você ter acesso a todos os conteúdos de todas as lives que eu estou passando, que é um capítulo por live. E você também tem direito aos 2 bônus, que é o seu nome escrito no livro e uma aula sobre empreendedorismo comigo, que é o segundo bônus. Você pode ir lá e fazer a compra no pré-lançamento, e já vou avisando que para o lançamento e depois do lançamento são outros valores.
Não sei se vai manter o e-book, então para quem quer e gosta de livro digital, pode fazer a compra do e-book. E para quem quer e gosta de livro físico, os preços vão ser outros. Então você pode aproveitar essa oportunidade agora. Combinado? É isso. Até mais.